Olá! Que Deus abençoe o seu sábado e o seu final de semana poderosamente. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que é seu. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. É um prazer e um privilégio, uma honra te receber aqui no nosso Falando com Deus, para junto nós aprendermos da palavra do Senhor, que é santa, que é verdadeira, que é poderosa. Antes de nós começarmos o livro do profeta Ezequiel, nós iremos orar ao Senhor pedindo sabedoria dessa palavra. Pai querido e santo, está aqui a tua palavra que é santa, que é verdadeira, que é poderosa. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para que a gente possa aprender, Senhor, da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, 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 amém. Nós iremos começar a partir do verso de número 1 e 2, que diz assim: Aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, e se abriram os céus e tive uma visão de Deus, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. Diga glória a Deus. O rei Jeoaquim, ele foi um rei que reinou apenas 3 meses e 10 dias em Judá. Ele desobedeceu ao Senhor e foi levado cativo para a Babilônia, junto com os nobres e com algumas pessoas que tinham condições e outras que eram importantes no meio da sociedade. E no meio desses cativos Ezequiel foi. Ezequiel, ele era um sacerdote em Judá e ele também foi sacerdote no cativeiro que estava na Babilônia. Mas ainda assim Deus se apresentou para ele, sendo Deus onipotente, o Deus que queria que ele profetizasse a respeito da restauração e das consequências da desobediência do povo. Aqui nós começamos a entender que quando nós andamos e estamos junto a pessoas que fazem o que é errado, nós iremos pagar um alto preço, assim como Judá, Ezequiel e aqueles cativos que estavam na Babilônia estavam pagando por causa do pecado do rei Jeoaquim. Preste atenção com quem você anda, preste atenção daquilo que Deus fala contigo para que você não venha pagar preço com pessoas desobedientes. E aqui, a segunda lição que nós entendemos desse livro é que no meio do caos, em meio ao cativeiro, em meio à humilhação, Deus, ele sempre agirá com misericórdia, assim como ele estava agindo com Ezequiel, se apresentando para ele como uma visão espiritual do trono do Senhor. Versículo de número 3 diz assim: Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rei Quebar, ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que o vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem como fogo revolvendo-se nela, o resplendor, no meio dela havia uma coisa como uma cor de âmbar, e ao sair do fogo, no meio delas, a semelhança de 4 seres viventes. Era sua aparência, tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram como os pés, e as plantas dos seus pés como a planta de um pé de uma bezerra. Luziam-se com a cor do bronze polido. Tinha nas mãos, debaixo das suas asas, 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos. Os seus rostos, suas asas, uniam-se com as asas, e a outra não se viravam quando andavam. Cada um andava continuamente em frente. A semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. O lado dos 4 tinha o rosto de leão, e do lado esquerdo tinham rosto de boi, como também o rosto de águia. E os 4, assim o seu rosto eram como asas, estavam estendidas para cima, cada um 2 asas junto à outra, e as 2 cobriam seus corpos. Cada um andava para diante para si, e onde o espírito havia de ir, iam, viravam quando andavam. Diga glória a Deus. Ezequiel, ele teve uma visão expectativa da grandeza do Senhor. Ele viu Jesus se manifestando na pessoa de Deus, nas suas 4 figuras, que também eram reconhecidas aqui na terra como os evangelhos. O leão é conhecido como o rei dos animais. A sua imagem é normalmente associada a poder, justiça, realeza, força. Dentre os vários símbolos usados para descrever a grandiosa pessoa de Cristo, o leão da tribo de Judá. Essa alusão, ela é sempre
falada como Jesus em Apocalipse capítulo 5, descrevendo Jesus como o leão da tribo de Judá. A águia é reconhecida como uma das aves mais fortes e corajosas. As aves de rapina, ela aparece como um símbolo da ressurreição e o triunfo de Cristo. Representa o olhar penetrante que vem de longe, superior à inteligência de Jesus Cristo, nos salvando e nos restaurando de todo mal. A águia é o símbolo da visão de Deus, que vê todas as coisas e também representa a sua onisciência, aquilo que conhece tudo. O boi é o símbolo do servo, o símbolo de uma sociedade naquela época que não tinha tecnologias. Então o boi era usado no moinho, o boi é usado para lavrar a terra, o boi era usado como transporte. Então o boi serve como um símbolo de Deus servidor, incessante, sem reclamar, sem contestar. Jesus disse: eu não vim para esse mundo para servir, mas sim para ser servido. Seu mestre serviu, quanto a nós devemos servir de exemplo como um boi. O boi apresenta como um serviço. O novilho era oferecido em sacrifício pelos pecados do povo. Além de servir, o boi representava naquela imagem o sacrifício de Cristo, como um novilho, como aquele que se sacrificou e serviu. A imagem do homem que era vista por Ezequiel, diz a palavra do Senhor, que ele viu um rosto que representava um homem. Jesus nunca negou seu lado humano, deixou a sua glória e se encarnou como um homem, como aquele que padeceu e foi tentado em todas as suas coisas, porém venceu sem pecar. Os 4 seres viventes são as figuras de Cristo nos seus diferentes aspectos, dos seus diferentes papéis, e do Messias, o servo que se sacrificou como homem, dos diferentes aspectos do mesmo Cristo, os pontos de vista da sua pessoa e os 4 rostos dos evangelhos, mas apenas uma pessoa. Diga glória a Deus. Ezequiel, no meio do cativeiro, ele teve uma visão da glória do Senhor. Talvez hoje você esteja vivendo um cativeiro de luta, de tribulação, um cativeiro de humilhação, assim como Ezequiel estava vivendo. Mas Deus hoje ele manda te dizer que Ele é capaz de se revelar para ti, revelar em oração, revelar através da sua palavra para te dizer que eu tenho uma obra grande para fazer sobre a tua vida. Amanhã nós iremos terminar esse capítulo e eu te convido você ler ele, você meditar, que Deus também irá falar contigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Ezequiel no meio do cativeiro, pagando um preço, Senhor, por um rei inconsequente e desobediente. O Senhor se revelou a ele para mostrar, Senhor, a tua glória. Mostra, Senhor, a tua glória, Pai, na nossa vida. Mostra, Senhor, o teu favor sobre a nossa vida. E não deixa, Senhor, que a gente venha, Pai, pagar um preço com pessoas, Pai, que não querem compromisso contigo. Mas assim, Pai, nos faz um remanescente como Ezequiel. Ainda no vale, ainda na prova, o Senhor não se esqueceu dele, porque sabia que o seu coração era puro. Meu Deus, Ezequiel viveu aquele cativeiro fazendo a tua vontade, e o Senhor pregava e profetizava sobre a boca dele a restauração. Então restaura a nossa vida, restaura, Senhor, e tira de nós o espírito da tristeza, da angústia, que a gente possa saber que em meio à pandemia, em meio à luta, em meio, Senhor, à tristeza, o Senhor tem coisas grandes e poderosas a nos fazer. Eu abençoo esse lar, essa casa, essa família, e profetizo vitória, profetizo bênção, profetizo paz, profetizo restituição, profetizo providência. Coloque a mão na sua cabeça agora, seja abençoado, abençoado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. Se o meu irmão ou a minha irmã crê, diz amém. Eu sou o pastor Jonathan Bahia, esse foi o nosso primeiro capítulo de Ezequiel. Eu queria ter mais tempo para que a gente possa estudar bem ele, mas o nosso tempo é curto. Então, mas você leia, estude sobre esse assunto, é muito interessante, forte. Deus ele irá falar conosco amanhã, na segunda parte desse capítulo. Amém? Que você tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Você que está aí do outro lado, está precisando de oração, de orientação espiritual. Mande seu WhatsApp no número DDD 91 na frente, 999 24 90 08. Mande seu nome, mande sua causa, que eu estarei orando por você, é gratuito. Quero te pedir um grande favor, você que está ouvindo pelo nosso canal, ainda não é inscrito, vá lá, se inscreva no nome vermelho, inscrever-se, ative o sininho todas, que toda vez que eu colocar uma oração nova, um estudo,
o YouTube irá te avisar. E você que quer ser um mantenedor, um ajudador dessa obra, pastor, eu queria lhe ajudar a fazer cesta básica. Eu sei que o senhor trabalha doando cesta. Pastor, eu queria lhe ajudar colocando combustível no seu carro para que o senhor possa evangelizar, para que o senhor possa visitar, como o senhor visita muito. Como é que eu faço, pastor? Você entra em contato no WhatsApp 91 na frente, 999 24 90 08. E você vai dizer, pastor, eu quero ajudar. Inclusive, esse número do Zap é o número da nossa chave Pix da conta do Bradesco. Então, você que já tem meu Zap, quando você quiser fazer o seu Pix, é esse número, 91 999 24 90 08. Você vai lá e vai já fazer a sua doação, a sua oferta, o seu dízimo para ajudar na obra do Senhor. Que Deus te abençoe, fica na paz. E se você também quiser, nós temos uma conta no Banco Caixa, e essa do Bradesco é esse número do WhatsApp, que é o Pix, amém? Deus te abençoe, fica na paz. Tenha um ótimo final de semana na presença de Deus.